Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje mais um encontro especial, sem prejuízo do encontro que terei com vocês entre 5h15 e 5h45 aqui no nosso portal, onde eu também abro um chat para a gente bater um papo ao vivo, em função de muitas coisas que estão acontecendo fora do Brasil e especificamente aqui no nosso país. É impressionante como os grandes veículos de comunicação estão entrando de uma forma mais descarada numa campanha a favor da reeleição do presidente da República. Você pode ficar meio espantado com essa informação, né? Com essa percepção. Mas eu vou esmiuçar aqui para vocês algumas situações e vocês, ao final, darão razão ou não darão razão a tudo aquilo que eu vou mostrar. Nós vamos ver também qual seria a solução para o Brasil na cabeça de Paulo Guedes, na cabeça de Bolsonaro, para que a gente saia dessa situação, né? Segundo a lógica da cabeça deles. Bem, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. É muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Você que é muito bem-vindo. O Brasil vai precisar de muitas pessoas como você, conversando com o máximo de pessoas aqui no nosso país, de eleitores, para que eles entendam o que é que está acontecendo e como nós estamos sendo enganados de uma forma muito subliminar. Você aqui é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. O joinha eu peço para todos vocês darem agora, nesse instante, e também mandarem para cá, enviarem para cá os seus comentários, são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje o Papo Extra está motivado por um acompanhamento que eu estou fazendo aqui dos grandes veículos de comunicação, que estão numa campanha de desresponsabilizar o presidente da República sobre a tragédia que se abate sobre as nossas economias domésticas, sobre os nossos salários, os nossos bolsos, o nosso bem viver, né? Ou a nossa sobrevivência para uma parte do povo brasileiro. No Fantástico de domingo, eu mostrei para vocês aqui que eles fizeram uma abordagem onde o presidente da República do nosso país não é citado diante da carestia, do aumento de combustíveis, da política econômica, é como ele não existisse. É como se fosse uma situação absolutamente independente que estivesse atingindo o povo brasileiro. E por que eles fazem essa desresponsabilização, assim como eles fizeram durante a pandemia aqui no nosso país? Durante a pandemia, eu passei aqui vários dias apontando que a cobertura jornalística ela apresentava os fatos, mas ela não apresentava uma reflexão e nem uma responsabilização das atitudes e das omissões do presidente da República. Vocês podem pesquisar, podem pegar qualquer jornal, vocês não verão, não assistirão nenhuma apresentação de um telejornal dizendo de uma forma objetiva: o presidente da República está causando mortes aqui no nosso país. O presidente da República, com a sua política de saúde pública, está matando brasileiros. Entrevista com pessoas. Você não via nenhum parente de uma pessoa que tinha sofrido uma situação mais grave, de responsabilizar a figura do presidente da República. Nós vimos a questão em Manaus, nós vimos o presidente mandando as pessoas, os seus seguidores, invadirem hospitais para saber se lá estava tendo o número de pessoas mesmo internadas. Foram várias campanhas onde a gente viu muitas aglomerações, eles se confrontando com prefeitos, com governadores, mentindo em relação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele não estava fazendo nada porque o Supremo Tribunal Federal não tinha deixado. Tudo isso foi passando incólume. Ao mesmo tempo, nós tivemos redes sociais bolsonaristas que distraíam boa parte das pessoas aqui na internet com as suas loucuras, as suas mentiras, as suas fake news. Esses grupos foram perdendo força pela sua abissal ignorância, sua abissal forma grotesca de falar de algumas situações. Eles funcionaram como uma correia auxiliar da grande mídia aqui no Brasil, que faz a sua fake news de uma forma mais sofisticada. E as fake news, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, estão numa sequência de preservar estruturalmente a figura do presidente da República para que ele se mantenha viável para as eleições de 2022 e possa manter a exploração do povo brasileiro que está sendo feita através da área econômica e de todos os agentes políticos aqui no nosso país. Se você tiver dúvida, repare se em alguns dos telejornais você viu alguma abordagem sobre os 150 pedidos de impeachment do presidente da República. Se foi feita entrevista com quem estava protocolando o pedido, quais eram as razões, quais eram os crimes do presidente da República,
República, informações de juristas. Nós nunca tivemos uma responsabilização direta do maior mandatário do nosso país. Nós não tivemos sequer uma responsabilização quando ele colocou um general incompetente para cuidar da saúde do povo brasileiro. Isso passou despercebido. Isso passou também pela CPI, que apontou todos os crimes do presidente da República, e não há cobrança dos grandes veículos de comunicação em relação ao senhor Augusto Aras, de estar protegendo todo tipo de crime que aconteceu aqui no nosso país. Então, os eleitores de Bolsonaro, eles são induzidos a crer que há uma campanha contra o Bolsonaro, quando na verdade ele está sendo preservado, porque se não fosse assim, nós não teríamos nas pesquisas eleitorais indicações que ele tem 30% do eleitorado brasileiro. Então, o que aconteceu? Nós temos 30% de brasileiros que são psicopatas, desumanos, são cúmplices de assassinos aqui no nosso país, ou nós temos aqui pessoas que são absolutamente desinformadas ou recebem ali uma prática omissiva que tem um propósito eleitoral, como eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui, sem falar na pandemia, vamos falar aqui na desresponsabilização do Bolsonaro em relação aos preços dos combustíveis. Vamos pegar aqui uma mentira, vamos lá, que eu já comentei com vocês, vamos lá. De um jornalista americano que cobria o conflito. Segundo a polícia de Kiev, ele foi baleado por soldados russos nos arredores da capital. Como o trauma da guerra pode afetar as crianças ucranianas? As brasileiras que estão abrindo as portas de casa para refugiados. Tudo isso ainda hoje. Agora a gente fala de um dos reflexos da guerra aqui no nosso país, a alta dos combustíveis. A vida está ainda mais apertada para os brasileiros. Eles fazem a matéria, enfim, mas eles são muito claros e devidamente mentirosos que o combustível subiu no Brasil em função da guerra. Aí ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, que é o maior jornal aqui no nosso país, a gente tem que acompanhar, não tem como a gente ignorar, porque são as informações que vão chegando ao povo brasileiro. Ontem eles colocaram a culpa em tudo que está acontecendo, inclusive, na qualidade do petróleo do nosso país. O nosso petróleo é ruim, então a gente tem que enxertar com o petróleo bom, aí o preço cai. Enfim, são várias notícias que são plantadas para causar a ilusão ao povo brasileiro, ou no povo brasileiro, que essas situações elas derivam muito mais do acaso do que das ações da área econômica e da falta de capacidade do nosso presidente da República de fazer alguma coisa a favor do povo brasileiro. Vamos ver mais uma enganação aqui, vamos lá. O preço internacional do petróleo caiu em parte em consequência da expectativa sobre resultados das conversações entre Rússia e Ucrânia e o lockdown na China, que cria uma possibilidade de redução de consumo. Ainda assim, o custo do petróleo, nesse momento, é uma preocupação planetária, mesmo para países que produzem, porque existem tipos diferentes de óleo. O Brasil, por exemplo, precisa buscar no exterior um tipo de óleo que não é produzido aqui. O Brasil produz 3 milhões de barris de petróleo. E aí vem as explicações. E nada de Bolsonaro. Eles não falam. Por que esses problemas não estão atingindo a Bolívia, que está com a gasolina a 60 centavos de dólar? Como é que esse problema está atingindo o Equador? Como é que não está atingindo a Colômbia? Ou está atingindo de uma forma muito mais branda? Como é que não está atingindo duramente a Argentina? E aí a gente é obrigado aqui a lembrar de algumas frases do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que tinha feito aqui uma profecia, ele é um homem que é meio místico, né? Enfim, gente, é uma conjunção de engodos aqui, eu vou mostrar para vocês algumas aqui. O presidente fazendo seus alertas, né? Muitas besteiras, intervindo na política interna de outros países, se metendo em processo eleitoral de outros países, ferindo a Constituição brasileira, isso passou sempre despercebido. E ele fazia suas ameaças e os seus vaticínios aqui. Vamos ver ele dizendo que estava preocupado os argentinos fugindo para o Brasil. Vamos lá. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. Bom, então ele fez esse ativismo, né? Mexendo sempre com medo, criando uma situação dramática. E aconteceu isso?
O que está acontecendo? Os brasileiros estão fugindo, quer dizer, os argentinos estão fugindo para o Brasil. Infelizmente, o maior jornal do nosso país está passando batido em relação a essa realidade. Mas eu peguei aqui o Jornal da Record, eles pelo menos tiveram a dignidade de informar essa situação aqui. Vamos ver o que acontece. Muitos brasileiros usam uma outra alternativa, essa honesta. Invadiram a Argentina nesse fim de semana em busca de gasolina mais barata. Mas só vale para quem mora ali pertinho, né? Longas filas se formaram na entrada do país vizinho e nos postos de combustíveis. E alguns motoristas chegaram a esperar até 4 horas para conseguir abastecer. Bom, e aí muitas pessoas falam assim, mas o combustível na Argentina ele é subsidiado, a empresa é estatal, mas a questão energética de um país é a questão vital. É para isso que servem as empresas que cuidam da questão energética, da luz, do gás, da água, do combustível, porque são estruturas de um Estado. Se isso tudo é privatizado, isso é colocado nas mãos de espertalhões, o que nós temos é a Petrobras arrancando do povo brasileiro para dar lucro para bancos, que são acionistas da Petrobras, grupos estrangeiros que são acionistas da Petrobras e que estão rindo à toa. A Petrobras é a companhia de petróleo no planeta que está dando mais lucro no meio dessa história toda. E isso não é colocado pelos grandes veículos de comunicação e pior, né? Muitos formadores de opinião que nós temos aqui no nosso país não estão abordando esse comportamento da mídia em relação ao Bolsonaro. A omissão que protegeu o Bolsonaro de uma forma muito evidente para quem acompanha isso mais de perto e agora mais uma omissão, uma desresponsabilização do Bolsonaro em função do que está acontecendo. Deixa eu ver se eu peguei mais um trecho aqui dessa matéria. Então aqui, brasileiros vão abastecer na Argentina. Vou pegar aqui mais um trecho aqui dessa matéria. Enfrentam filas de até 1 quilômetro e ficam cerca de 4 horas para abastecer o carro. Os argentinos têm prioridade no abastecimento. Os postos de combustíveis costumam liberar apenas uma bomba para os estrangeiros. Bom, lembrando que a Argentina está com o preço dos combustíveis, apesar deles terem uma inflação alta, já é histórica de alguns anos, mas eles estão congelando justamente durante 9 meses para isso não impactar ainda mais o processo inflacionário da Argentina. Eles são quase autossuficientes em petróleo e isso explica porque eles estão podendo fazer esse tipo de política. Aqui no Brasil não, o engodo é esse, que tudo está acontecendo em relação às coisas que estão lá fora, o petróleo do brasileiro que é muito ruim, enfim, Bolsonaro não aparece, Paulo Guedes não aparece. Mas o Paulo Guedes, que é essa figura que anda meio sumida, eu estou sempre fazendo aqui um convite de ele aceitar aqui um passeio comigo pelos supermercados aqui do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense, das áreas populares, os bairros de subúrbio, ou os subúrbios aqui de São Paulo, as regiões periféricas, ou no interior do Nordeste do nosso país, para a gente presenciar isso que ele falou num posto de gasolina, de abastecimento para caminhoneiros. Eu queria muito ver o Paulo Guedes nesse momento aqui. Aliás, por que não foi documentado, né? Esse pessoal do Bolsonaro documenta tanta coisa. Vamos lá. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Poxa vida, então é o seguinte, né? As pessoas estão rezando pelo Paulo Guedes, estão aplaudindo o Paulo Guedes. Eu queria muito ver isso, Paulo Guedes numa igreja, o padre ali elogiando o Paulo Guedes, dizendo que ele está fazendo bem ao povo brasileiro, né? E aí, gente, no meio dessa história toda, enquanto os grandes veículos de comunicação vão desresponsabilizando o presidente da República, ele vai falando para os seus segmentos mais fundamentalistas e mexendo cada vez mais com as emoções dessas pessoas, distraindo também, se desresponsabilizando, nada é responsabilidade dele, ele é um passageiro no meio dessa história, e muito bolsonarista acredita, abastece lá preço muito mais alto, paga no supermercado um preço muito mais alto, mas acha que a culpa é do além. E aí ele publica esse vídeo no canal dele, que eu falo, gente, eu vou compartilhar com vocês esse trecho aqui, porque é uma comédia pastelão, né? Tenham um pouquinho de paciência e observem até onde vai a falta de princípio ético, de moral, de compostura, de simancol do presidente da República. Vamos lá. Uma segunda vida. Pausa, ele está falando para a plateia, aí o olho começa a ficar lacrimejando, ele olha para um lado, olha para o outro, né? Isso no vídeo Hoje eu sou e aí vem um pianinho bem simplório, Posso ser bem emotivo. o chefe do poder mais importante da República. Aí chora, aí vai mais à frente. Humildade.
Repito, ninguém tem o que nós temos. Deus foi muito generoso para conosco. Para mim, Olha o pianinho. o triplo. A lei da segunda vida. Pausa. Uma família. Família, hein? Um homem de família. A base da sociedade. No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfão a minha filha de 7 anos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É um negócio dos mais bizarros que a história do planeta pôde presenciar. E aí eu não tive como não fazer associação com a figura aqui desse personagem maravilhoso, né? O senhor Rolando Lero. Eu não posso colocar vídeo aqui, gente, para até alegrar um pouquinho mais o nosso dia, tão pesado, né? Porque vamos ter problemas com direitos autorais. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo algumas cenas do personagem Rolando Lero aqui, para vocês verem se não é exatamente a figura do presidente da República, o tipo de comportamento que ele está tendo, que infelizmente não tem nada de humorístico nessa história, tem de dantesco. E nós vamos ter que ter muito trabalho, nós teremos muito trabalho nesse ano de 2022 para informar as pessoas. Isso que está muito claro para quem é especialista em comunicação. Os veículos de comunicação, na medida que eles desresponsabilizam o Bolsonaro, eles protegem o Bolsonaro. Na medida que eles não aprofundam as críticas, as coisas dantescas que ele faz, que esse governo faz contra o povo brasileiro, eles protegem o presidente da República e tornam viável mais um processo eleitoral para essa figura que está causando tantos males e que nós aqui ficamos muito mais atentos, né? Nos remete a ficarmos muito mais atentos, cada dia mais em função dessas ferramentas tão sofisticadas de enganar o povo brasileiro. E viva o povo argentino, né? Que estão conseguindo ali no meio dessa história toda sofrerem menos do que o povo brasileiro e agora estão recebendo enxurradas de brasileiro querendo escapar do governo Bolsonaro, pelo menos para abastecer, para ter uma vida menos sacrificada, pelo menos durante algum tempinho, né? Gente, eu fico por aqui, vamos continuar a nossa linha. Mais tarde estarei aqui conversando com vocês sobre os últimos acontecimentos internacionais, sobre outras omissões e o que está acontecendo de fato com o nosso país, para onde nós estamos indo. Mais uma vez, muito obrigado. E você que ainda não é membro do nosso portal, conheça também. É muito interessante, tem coisas muito legais ali, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!